O Ancelotti optou por uma formação que ele não tinha optado ainda, tirando o segundo tempo do jogo contra Panamá, com o Igor Thiago, inclusive o Igor Thiago jogando mais pelo lado. Ele voltava para o Vini Júnior ser o cara do contra-ataque. O Endrick disputa a posição com o Matheus Cunha, com o Rafinha, com o Luiz Henrique, até com o próprio Martinelli, porque naquela linha de 4 o Endrick vai jogar, não é um 9, ele vai jogar por dentro. Para mim, volta o 4-2-4 contra o Haiti. E aí ele vai jogar com o Luiz Henrique de um lado, o Rafinha já veio para dentro quando o Luiz Henrique entrou, Vini. Então ele vai montar o Matheus Cunha, que para mim não deveria nem ter saído do time. É um jogador que completa muito o setor do meio campo, cara que chega forte ao ataque, um cara que recompõe bastante. Para mim tá desenhado isso. E aí Fabinho, o Casemiro mostrou que não tem condições de jogar, não tem condições físicas de jogar. E isso a Copa do Mundo está mostrando. O jogador que não está no auge, na plenitude, não consegue jogar. O nível físico é muito alto. Eu estava vendo o jogo do Paraguai e fiquei prestando atenção muito no Maurício. Que legal que ele entrou, que ele fez o gol. Mas o Maurício jogou só bola de segurança. O Gustavo Gomes, que sobra no Brasileirão, foi totalmente envolvido e a zaga do Paraguai era tida como uma zaga forte. Então, assim, o nível técnico e o nível físico da Copa, ele é muito alto. Então, quem não estiver bem, não vai conseguir jogar. Eu acho que o Endrick vai ser uma alternativa para dentro. O Igor Thiago, a ideia do 9, não pelo Igor Thiago, a ideia do 9, do posicional, ela foi abortada. A seleção não consegue jogar com 9. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre a questão do o Adams é geracional, o jogador não tem amor à camisa, a geração não é boa, outros dizem, não. Gente, Carlo Ancelotti fez o 13º jogo pela seleção. Não existe ciclo de Copa com 13º jogo. Isso que aconteceu no jogo do Marrocos, dele tentar uma formação dar totalmente errada, ele ter de mudar. Oi? Não, é que só é pra costurar contigo, só pra terminar, que eu nem defendi a questão da geração. Vem. Não, em Adams, a questão é a seguinte, não é nem geracional, não é nem de qualidade, é uma questão de que o trabalho dele está começando. Isso que aconteceu no sábado é simplesmente uma construção de time. Ele tentou uma formação, não deu certo. Isso deveria acontecer nos amistosos, no jogo contra a Bolívia, contra a Venezuela, nas eliminatórias. Mas ele assumiu faz um ano. Então nós estamos pagando um preço alto por estarmos muito atrasados, Adams e Luciano. Adams. A minha defesa, que é uma questão geracional, ela vem desde a outra Copa do Mundo. Eu acho que não faltam talentos, pelo contrário, eu vejo muitos valores individuais nessa seleção brasileira, assim como a gente viu no Catar, Maurício. Mas o que me pega é esse senso, essa falta de senso de responsabilidade em ser um atleta da seleção brasileira. Eu entendo que todo jogador sonhe em chegar a uma seleção brasileira, mas depois que tu chega nela, tu tem noção ou tu tem a ideia da construção de um legado que é feito até aqui, que o Brasil é o pentacampeão, que o Brasil entra sempre como um norte, que ontem tinha 80 mil pessoas no estádio, sendo que dessas 80 mil, 70% eram torcedores com camisetas da seleção brasileira, inclusive torcedores de outros países, muitos americanos, encantados, porque é a única seleção do mundo que tem esse nome, seleção, porque isso é legado, isso é cultura de futebol. E eu não vejo nesses jogadores isso. Pode parecer pouco, mas para um torneio de 30 dias, tu tem que entrar no 320 volts, não é no 110, no 220. Tu tem que entrar acelerado, tu tem que entrar ligado, conectado com o jogo. E essa desconexão, essa falta de realidade, de entendimento do que está acontecendo durante os 90 minutos numa Copa do Mundo, custou uma eliminação na última Copa, e ontem, por um detalhe muito pequeno, que foi a incapacidade do próprio Marrocos em matar o jogo, o Brasil não saiu humilhado do MetLife Stadium. Tem uma outra questão que o Lelê falou anteriormente, que eu acho que é muito importante. O vigor físico dos jogos que tu viu hoje, Lelê. Impressionante. E tem uma coisa que eu não aguento mais no futebol brasileiro, e não falo só do futebol brasileiro, da seleção, mas da dupla Grenal, que a gente também fala muito aqui. Fulano de tal não tem condição de jogar 90 minutos. Qual é o jogador profissional que só faz isso na vida, que não tem condição de jogar 90 minutos? Eu acho um absurdo isso. No início ali da conversa, acho que foi o Rodrigo que trouxe a frase ali, que alguém falou que o Endrick não está pronto. Né? Por que não está pronto? O que dizem dentro, Ok, né? O Endrick não está pronto. Então eu vou trazer duas informações. Quem é que acabou com o jogo ontem? O número 6 do Marrocos, Bouhaddi. Bouhaddi. Sabem qual é a idade dele? 18 anos. 18 anos, tá? Ele joga no Lille da França. Agora eu vou dar uma outra informação para vocês.
Nós temos um jogador que acabou com o jogo hoje, no jogo Costa do Marfim e Equador, tá? O nome desse jogador eu anotei aqui, ó, Diomandé, tá? É um menino, Diomandé. Ele tem 19 anos. É que não dá para entender o porquê que o Endrick é só um jogador para o futuro se ele não pode ser um jogador para agora. Se a gente vê tantos garotos mais novos que ele ou da mesma idade sendo o agora, né? O futuro sendo o agora. E a gente vê a qualidade que o Endrick tem, a gente consegue ver a qualidade final de Copa do Mundo com menos de 19 anos. E assim, aí tu vai deixar no banco o Endrick, que tem uma qualidade, que tem um rendimento, que fez uma bela temporada no Lyon, no banco, para botar alguém que não está rendendo, não está tendo essa intensidade que o Adams falou, não faz sentido. A confusão que a gente faz de sinais, Lelê, a gente ouviu falar, e foi tema de debate, que o Casemiro, como um exemplo de liderança, deu uma juntada no Endrick no treino, para o Endrick saber onde é que ele estava. Isso foi mais ou menos disso no nosso contexto. Aí no jogo de ontem, o Casemiro não consegue dar uma chegada em ninguém com bola, e quando dá a chegada sem bola, ele toma o cartão amarelo que tomaria se tivesse feito o que fez do Endrick no jogo contra o Marrocos. Ou seja, o Casemiro é a liderança que vai enquadrar todo mundo. Quem disse? De onde se tirou isso? Por que é preciso que haja um Casemiro a enquadrar os jovens? Eu disse lá no sala de redação, Lelê, que eu só gostava do carrinho do Casemiro no Endrick se o Endrick pudesse dar um carrinho no Casemiro. Sim. Senão, não me serve. Então, e eu concordo com o que o Léo Oliveira falou, que realmente eu acho muito pouco 13 jogos para tu cobrar. Mas também eu não consigo entender tu trazer um jogador para uma Copa do Mundo com a quantidade de matéria-prima que o Brasil tem, e tu dizer que ele é um jogador para o futuro. Então não traz para essa Copa. Porque se a seleção da Costa... mas a seleção da Costa do Marfim e a seleção do Marrocos não tem responsabilidade. Olha, vamos combinar. O futebol brasileiro não é mais o mesmo. A nossa responsabilidade existe. Mas não dá para tu trazer um jogador... Se Marrocos e Costa do Marfim estão botando seus jovens de 18 e 19 anos e eles estão decidindo os jogos, ou pelo menos sendo destaques... Imagina, um jogador do Marrocos ontem, de 18 anos, foi o melhor em campo contra a nossa seleção brasileira. O que me assustou na informação que os meninos trouxeram também da seleção é o seguinte, a possibilidade da gente entrar, Maurício, num 4-2-4 contra o Haiti. Que era o original antes do 4-3-3 do Marrocos. Por que eu me assusto? Porque eu acho que ontem ficou latente pra gente que o Brasil não tem uma organização de início, de tomada de bola, de aquela bola que sai do sistema defensivo. Até brinquei no carro, falta um Arthur na seleção brasileira. Não digo que o Arthur teria que ser o selecionável, mas aquele cara que pisa na bola, carteia, abre espaço, aparece, faz com que o time ganhe oxigênio, ganhe pulmão e chegue com mais atletas à frente. O que me assusta é, se ontem a gente estava armado num sistema em que a gente não conseguiu fazer essa carteada, como é que tu vai enfrentar uma seleção que vai botar não só os 11 jogadores, mas os 11 mais reservas agora nós temos, o país inteiro para defender o Brasil? Como é que nós vamos construir? Como é que a gente vai quebrar essa linha? Futebol tu ganha no meio campo, na construção, no pensar, para pifar os jogadores. Parece que eu já estou vendo Vini Júnior tendo que descer, Rafinha tendo que descer, e ninguém produzindo de efetivo, assim, a criatividade... Eu não vejo saindo desse miolo. E aí é por isso que eu acho que o Danilo é a figura que tem que entrar. E ontem, Santos, do jogador do Botafogo, o que a gente viu ontem no aquecimento o Endrick, no segundo tempo, ficou várias vezes ali. Ele ficou várias vezes esperando para entrar. Então, quer dizer, se tinha tava ele, tava o Danilo Santos, o Matheus Cunha também tava no segundo tempo, o Luiz Henrique que acabou entrando. Tinha a opção do Endrick ali. E o que eu senti falta também é por que o Ryan, em algum momento, também não foi opção, porque foram jogadores que, nos amistosos, especialmente, foram que no segundo tempo deram uma ótima resposta. Eu acho que assim, ontem... E aí entraram com aquela intensidade, com aquela carga que o Adams estava falando, né? Eu acho que isso que faltou ontem, assim, bota os guris, sabe? Todo mundo que tá ali já tá jogando em time grande, já tá jogando na Europa, já tá jogando longe, fora do Brasil. Tem que colocar.